Então vamos lá. Beleza, nosso primeiro módulo é desastre no mundo. O que a gente quer com esse módulo? A gente quer que você perceba que o mundo como um todo, o planeta Terra, ele tem registro de grandes eventos que geram danos e prejuízos a uma grande parte da população. Nós também queremos mostrar que muitos desses eventos ocorrem aqui no nosso estado e que isso acende um alerta para que nós que trabalhamos ou que vamos trabalhar com situações de emergência ou estado de calamidade pública, temos que ter bem claro as fases de atuação nesse tipo de evento, ou seja, o ciclo da gestão e do gerenciamento do desastre, ok? Então vamos iniciar o nosso módulo. Primeiro, eu trago um panorama dos anos de 2008 a 2017, e foram, nesse período, registrados mais de 3.480 desastres no mundo. E eles afetaram mais de 1,98 bilhões de pessoas, né? Com destaque para secas e inundações, tá? Nesse período aí que a gente trouxe. Também é importante salientar que esses eventos, quando ele acontece e existe uma parte da população exposta a essas ameaças, porque só é caracterizado como risco quando tem uma pessoa exposta a essa ameaça, e geralmente essa pessoa ela está em situação de vulnerabilidade. Você então tem que começar a trabalhar o plano de ação, e é isso que a gente faz na Defesa Civil. Você, futuro técnico em Defesa Civil, ou que vai atuar nessa área, tem que entender que você tem que ter um plano de ação para trabalhar com os eventos dessas magnitudes. Por exemplo, nesse panorama, você pode perceber que são mais de 67 mil óbitos ocorreram durante esse período e trouxeram um prejuízo de mais de 167 bilhões de dólares, tá? E nesse caso aqui, os óbitos estão ligados diretamente a eventos que nós não temos na nossa região, que são os furacões, os ciclones e muitas das vezes os tsunamis, né? Então você percebe na tabela aqui quais são os principais desastres, ou seja, aquele que é registrado e que registrou e que foi homologado como situação de emergência ou estado de calamidade pública, e geralmente esses eventos eles deixam enormes danos e prejuízos. Aqui você pode ver nessa coluna os afetados por seca, os óbitos nesse período e as perdas econômicas. Assim também como para seca, terremoto, tempestades extremas, inundações, deslizamento, movimento de massa, tempestade, atividades vulcânicas e incêndios. Você tem que perceber que o estudo de caso em desastre é para a gente ter uma noção e começar a ter a percepção dessas ameaças aqui, ó, tá? E elas vão ser consideradas como risco quando existe uma parte da população ou uma comunidade ou pessoas expostas a esses eventos, ok? Então a gente quer trazer esse panorama para vocês. Aqui eu tenho o registro dos 5 desastres mais fatais em 2018, com destaque para os terremotos e tsunamis, no caso na região da Indonésia. Também nós temos atividades de terremoto, inundações vulcânicas, atividades vulcânicas e tsunamis. Nessa região também da Indonésia, Índia e Guatemala. O total de óbito em 2018 por terremoto e tsunami na Indonésia chegou à cifra de 4.300 pessoas, tá? Então, mais uma vez, mostra que você tem que... Esse estudo de caso é para que você, futuro técnico em defesa civil, ou que vai trabalhar nessa área, tenha a percepção do risco. A partir da percepção do risco, eu vou entender lá na frente e vou começar a compreender qual é a minha capacidade
de agir nesse tipo de situação, ok? Vamos lá avançando. Nesse slide, eu mostro aqui os 5 desastres que trouxeram mais danos também em 2018. Aí com destaque para o incêndio florestal. Aqui eu vou fazer um parêntese. Por incrível que pareça, você vai ver no próximo slide, o estado do Pará sofre também muito com esse tipo de evento, tá? E diga-se de passagem, eles não são registrados, tá? Claro que existe, nos últimos anos, houve um clamor, né, na mídia, dando ênfase a esse tipo de evento, né? E prova que realmente ele é um evento que traz grandes danos e prejuízos no mundo, e não seria diferente no Brasil. Aqui, furacão, tufão e inundações. Inundações trouxe em 2018 no Japão uma perda total econômica de mais de 1,5 bilhões. Então, e aqui no nosso estado, nós sofremos com inundações? Sim, principalmente agora durante essa parte do que a gente chama do inverno amazônico, né? Onde que muitas das regiões do estado do Pará sofre com chuvas intensas, e essas chuvas intensas, uma das consequências dessas chuvas intensas são as inundações. Nós temos as inundações e os alagamentos, né? Os alagamentos nas áreas urbanas e as inundações que são provocadas por rios, né? Ou, no caso aqui, por regiões, por igarapés, né? Quando, junto com o período de enchente e com a chuva, eles acabam extravasando, né, o seu leito, que a gente chama de planície de inundação, e acaba atingindo as casas. Geralmente, muitas dessas inundações ocorrem na área urbana. Por quê? Porque o crescimento urbano ele é desordenado. Muitos municípios não têm um plano diretor para trabalhar a questão do planejamento do crescimento da cidade. Então, muitas casas nascem na beira do rio e justamente na área onde vai naturalmente inundar, que a gente chama de planície de inundação. Então, você percebe que as inundações geralmente trazem grandes prejuízos, tá bom? Vamos avançando aqui. Esse é um panorama agora do Brasil. Os 5 grandes grupos que provocam danos e prejuízos no Brasil. Nós temos o grupo geológico, o hidrológico, o meteorológico, o climatológico e o biológico. Esses 5 grupos são os que mais ocorrem de forma recorrente, né? Ou seja, mais de uma vez no ano, ou então em períodos específicos, e eles também, claro, não poderia ser diferente, trazem grandes danos e prejuízos às populações que são atingidas por esses fenômenos, muitas vezes de forma extrema e abrupta, principalmente quando a gente fala dos eventos, nos eventos hidrológicos, que nós temos a inundação, a enxurrada e o alagamento. E aí você percebe que o do hidrológico não tem enchente, porque a enchente, na verdade, ela é o quê? Ela é um fenômeno natural, de subida e descida natural dos rios. Então ele é um fenômeno que ocorre de forma natural. Mas esses aqui, a inundação é provocada por quê? Pela subida demasiada do rio. Então, quando tem uma cota mínima, uma cota média e a cota de alerta desses rios. Então, quando chega na cota de alerta, geralmente, se chover ou se houver um volume maior de água na região, eu tenho o fenômeno de inundação. A enxurrada já é uma consequência da força da água que passa pela cidade ou passa por regiões e acabam levando casas, né? Demolindo infraestrutura, destruindo infraestruturas urbanas, como bueiro, né? Valas, pontes, ruas, tá? E o alagamento a gente vê muito na área urbana, né?
por conta também por essa falta de estrutura, escoamento da chuva, né, na área urbana, tá bom? O meteorológico aí, nós temos os vendavais, os tornados, os granizos, as ondas de frio e a onda de calor. E recentemente nós passamos por isso, né? Nós tivemos uma onda de calor no estado do Pará, que houve a decretação de 28 municípios em situação de emergência por estiagem, seca e incêndio florestal. Claro que a estiagem provocou a seca e a seca provocou o incêndio florestal. Então também é interessante você perceber no estudo de caso, porque você que vai atuar na área de defesa civil vai ter que codificar esse tipo de desastre. Então eu tenho o COBRAD, né, que é a Codificação Brasileira de Desastre. Lá eu tenho catalogado todos os desastres que ocorrem ou que podem ocorrer, né, e são reconhecidos pela Defesa Civil Nacional como eventos que trazem danos e prejuízos. Então, isso aqui é a simbologia do COBRAD: a geologia, hidrologia, meteorologia, climatologia, e a gente tem também os desastres tecnológicos, né? Ligado, por exemplo, à epidemia e inundações. Então, aqui, esses aqui, na verdade, eu quis trazer os principais que ocorrem no estado no Brasil, e daqui a pouco eu vou trazer um panorama do estado do Pará. Ok? Vamos lá, então. Aqui, senhores, é para a gente fazer um paralelo. Aqui em cima eu tenho os principais 5 grupos de eventos naturais e antrópicos, né? E trazem danos e prejuízos que são caracterizados podem ser caracterizados como situação de emergência ou estado de calamidade pública. E aí, professor, qual é a diferença de um para o outro? Bem, a situação de emergência, geralmente, o município ele consegue, na medida do possível, com a ajuda do Estado, trazer, num curto período de tempo, ou ou a normalidade daquele município, ou então, geralmente está ligado a o quanto o município teve interrompida o seu processo natural de existência, tá bom? Por exemplo, eu posso acontecer uma chuva intensa e provocou inundação no município, como vocês vão ver no município de Rio Maria. Mas o município não foi paralisado, foi uma região, um bairro, ou alguns bairros, né? Mas quando paralisa toda a região, né? E eu tenho, por exemplo, grandes danos que são praticamente quase incalculáveis, tanto danos humanos, né? Seja ele muitas pessoas enfermas, doentes, né? Pessoas desabrigadas, desalojadas, ou então mortes. Quando isso é muito alto, esses valores, a gente pode trazer então para o estado de calamidade pública. Bom, então aqui é o que acontece no Brasil, e aqui eu tenho um panorama do estado do Pará. Perceba que eu tenho aqui, ó, alagamento, enxurrada e inundação. Nesse canto aqui esquerdo superior da tela. E é muito diferente, ó. Grupo hidrológico, grupo hidrológico. Inundação, enxurrada e alagamento. Então, enxurrada e alagamento. Esses eventos no estado do Pará representam 77,1% dos eventos que ocorreram e foram reconhecidos pela Defesa Civil Nacional e estadual como situação de emergência na região. Eu tenho também eventos do grupo meteorológico, como acontece também no Brasil. As chuvas intensas representam 1,7% desses fenômenos. Aqui também vou fazer um parêntese. Geralmente, o alagamento, a enxurrada, a inundação são decorrentes de chuvas intensas. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, no Atlas de Desastre do Brasil, você vai ter esses valores aqui, ó. No caso aqui para o Pará, deu 1,7% de chuvas intensas registradas como situação de emergência, né? Mas elas, dependendo da situação, provocam esse tipo de ocorrência.
Então é bom você também entender que, além de saber codificar, você tem que saber entender qual é o evento que realmente representa aquele fenômeno, né? Perdão, qual é o evento realmente que você vai registrar no S2ID? É as chuvas intensas que provocou um aumento por consequência, e por consequência eu tive uma inundação, perfeito? Então, o que eu deveria registrar? Inundação ou chuvas intensas? Beleza? Então, geralmente a gente usa o evento que trouxe mais danos e prejuízos. Então, no caso, não foi a chuva, ocorreu então o município, mas quem trouxe danos e prejuízos levados foram o quê? Foi a inundação ou foi o alagamento, né? No caso aí, o alagamento ou a inundação pode trazer desabrigados, desalojados, enfermos, né, que são danos humanos. Ou então danos econômicos, no caso, interrompeu uma via, uma comunidade ficou isolada, tá? Então esse panorama aqui é para você entender que nós não estamos diferentes do Brasil. Nós temos eventos do grupo hidrológico, meteorológico, climatológico, geológico, biológico e tecnológico, com destaque para os incêndios urbanos, tá? Ok? Então, para você ter um panorama aí do Brasil e do Pará, que não é muito diferente. Eu não tenho dados estatísticos aqui, mas esses são os que ocorrem no Brasil. E o hidrológico é a maior porcentagem de eventos recorrentes, ou seja, que ocorre mais de uma vez em regiões do estado do Pará e que são, e nesse caso aqui, foram os que foram homologados como situação de emergências tipo 1, nível 1 e nível 2, e foram reconhecidos tanto pela nacional quanto pela estadual, e aí como desastre, no caso aqui, desastre desse tipo, desse grupo de eventos. Ok? Vamos adiantar aqui. Aqui também eu trago um panorama para você entender os eventos. Esse aqui é um trabalho que a gente construiu, que é o mapa de múltiplas ameaças do estado do Pará. A Amazônia vivencia todos os anos esses tipos de eventos que vocês estão vendo aqui no mapa do estado do Pará, dividido por regiões hidrográficas, tá? Com destaque também para eventos, desastres dos tipos naturais, né? E desastres dos tipos tecnológicos, que são esses de laranjado, para você também ter essa percepção que você tem que conhecer o tipo de evento que ocorre na tua região para você começar a traçar o teu plano de ação. Essa que é a função dessa disciplina. Ter essa percepção das ameaças, entender que elas trazem danos e prejuízos para a população, para o município e principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Então, na região 6 aqui, que é a região Costa do Atlântico, eu tenho eventos do tipo enxurrada, inundação, chuvas intensas, incêndio florestal, né? Aqui no 1, que é a região do Xingu, eu tenho chuvas intensas, inundação, alagamento, enxurrada, incêndio florestal. Tá? Então está carimbado aqui os eventos que são recorrentes e foram reconhecidos pela Defesa Civil Nacional e estadual como situação de emergência ou estado de calamidade pública. E aqui embaixo você tem a porcentagem desses eventos durante o estudo que a gente fez durante 30 anos aí, de desastre no estado do Pará. E esses foram o que ocorreram mais de 3 vezes nesse período, tá? E geralmente, como eu falei, esses eventos eles extrapolam a capacidade do município quando ele é homologado. Quando ele é homologado significa o quê? Que o município extravasou a capacidade do município em ajudar a comunidade que foi atingida, trazendo prejuízos muitas vezes imprevisíveis e incalculáveis às populações mais vulneráveis, e principalmente também ao ecossistema natural e à infraestrutura, tanto rural quanto urbana. Quando a gente falar lá do evento de Paragominas, você vai ver que as barragens que foram rompidas pelas chuvas intensas na região eram na zona rural e trouxe toda aquela água para a zona urbana, onde gerou mais ainda danos
prejuízos para a população. Ok? Então você agora tem um panorama aí dos desastres naturais e tecnológicos do estado do Pará no nosso estudo de caso. Aqui você tem um panorama também das ocorrências no Pará. Então, no Pará, em mais de 30 anos de eventos extremos, eu tenho mais de 1.224 casos registrados no sistema de informação, Sistema Integrado de Informação de Desastre, o S2ID, que eu acho que vocês já devem ter conhecido. Durante esse período aqui, nós tivemos mais de 226 óbitos, tivemos mais de 481,3 mil desabrigados e desalojados, um total de mais de 4,03 milhões de pessoas afetadas, um prejuízo de 3,54 bilhões, né, danos, e prejuízo de 3,1 bilhões. E aqui você tem um panorama. É importante considerar e entender isso, porque isso são eventos que trazem, de alguma forma, como eu posso dizer assim, para o governo federal, tem que dispensar investimentos que está fora, né, daquele que foi planejado, né? E o pior de tudo, né? Esses eventos trazem os óbitos, que é que realmente que caracteriza aí esses eventos como desastre, tá bom? Então, você entende agora um pouco dessa magnitude e do cenário de desastres no mundo, no Brasil e no estado do Pará. E muitas vezes são decorrentes de eventos, você já sabe agora, são decorrentes de eventos o quê? Eventos hidrológicos, geológicos e meteorológicos. São as principais classes aí, tipos, né? Grupos de grandes eventos que trazem grandes danos e prejuízos para o estado do Pará. Então, daqui a pouco a gente vai para o nosso segundo módulo.